vídeo de hoje ele vai ficar um pouquinho grande, porque é um assunto muito delicado e eu quero assim tentar ser o mais explicar, né? Tentar expor aquilo que o Senhor tratou comigo no off, tentar expor o máximo para vocês entenderem a importância dessa exposição. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Que prazer ter você aqui comigo, acompanhando, curtindo, interagindo, enfim. Hoje irei dar continuidade na série Coisas da Vida. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, que tal você ficar à vontade? Olha, eu não sei você, mas muitas vezes eu assisto alguns vídeos aqui mesmo nessa plataforma, lavando louça, fazendo comida. Às vezes eu maratono, gente, literalmente, como se fosse uma série. Eu pego um conteúdo ali que eu sei que vai edificar a minha vida, então ao invés de eu perder às vezes tempo com assuntos que não vão agregar nada na minha vida, eu maratono alguns perfis aqui que me ajudam a crescer, a ter clareza sobre alguns lugares onde eu quero ir, onde eu quero chegar, enfim. Chega de enrolação, espero que você esteja muito à vontade aí do outro lado da tela. Comentem aqui o que você está fazendo enquanto está assistindo esse vídeo. Se inscrevam nesse canal, ativem as notificações, ajudem a amiga de vocês a conseguir entregar mais conteúdo, ajudar no meu engajamento, porque isso, gente, vocês não têm noção. Eu sei que isso é chato, muito chato, mas é o que nos ajuda como criadores de conteúdo a entender até o que você que tá aí desse outro lado da tela gosta de ver por aqui. Então, sem mais delongas, bora pro tema de hoje. Como vocês já sabem, o tema do vídeo de hoje fala sobre Deus me pediu para me expor. Literalmente, Deus me pediu exposição. Isso aí, galera, é difícil, tem sido difícil, mas eu tenho entendido que tem a ver muito com o meu chamado também diante do Senhor. Então, antes de eu compartilhar com vocês, eu quero deixar claro que o cunho desse vídeo aqui vai ser completamente espiritual. Não tem como eu falar sobre esse assunto sem falar do que Deus tem feito na minha vida. Até porque a questão da exposição foi algo que Ele me revelou, né, nessas primeiras semanas de... Gente, 2025, vocês não têm noção de como começou já punk pra mim. E algo que Ele me fez desde o primeiro dia, literalmente na virada do ano, Deus já começou a tratar sobre me expor, né? Exposição das minhas dores, dos meus pensamentos. Não é para todas as pessoas, e vocês vão ver aqui no decorrer desse vídeo. Mas exposição é algo que o Senhor tem me pedido. Então, no início desse ano, eu tenho vídeos aqui, até mesmo nessa série, falando sobre basicamente tudo que eu vou falar nesse vídeo de hoje. E eu tenho assuntos específicos sobre coisas que eu irei pautar aqui. Enfim, no início de 2025, eu fui exposta a dores muito profundas que eu tinha. E eu achava que eram problemas que estavam bem resolvidos, que já estavam selados, sabe? Na minha vida, que estavam lá no passado. E eu percebi que não. E o Senhor, Ele foi falando, foi tratando, mostrando que era necessário a minha exposição diante disso, perante algumas pessoas, para que isso de fato viesse ser encerrado, que esses ciclos viessem ser encerrados definitivamente na minha vida. E num desses conflitos que eu tive acesso a essa dor, né, essa ferida passada, eu chorando diante do Senhor, eu perguntei o porquê que eu precisava me expor tanto.
Porque eu falava assim pra ele, Senhor, por que eu preciso sentar com essas pessoas e me expor? Por que não pode ser uma coisa resolvida aqui só entre eu e você? Sabe? Só eu e você, já tô te pontuando, já entendi que isso é uma coisa que tá me ferindo, que está me machucando. Por que eu tenho que expor, sabe? E eu quase não vejo as pessoas fazendo isso e sempre que é relacionado à minha vida, o Senhor sempre me pede pra me expor demais. E não é uma exposição que eu gosto de fazer. Por quê? Pra quem me segue lá no Instagram, inclusive, te convido a me seguir lá, eu sempre exponho mesmo coisas que eu tô vivendo e tal. Mas é um tipo de exposição que vem como um confronto, porque a gente tem que expor dores, sabe, feridas, e isso é difícil, principalmente pra mim, porque eu sempre fiquei muito presa no que as pessoas pensavam ao meu respeito. Então eu expor uma fraqueza minha, gente, meu Deus do céu, assim, é muito desafiador, tem sido muito desafiador. Não vou falar que era, porque eu ainda estou vencendo. E como eu sempre falo, né? A gente só vence aquilo que a gente pratica. Não adianta. Eu posso ler 1000 livros, ver vários conteúdos sobre exposição, mas se eu não colocar isso em prática, nada adianta. Então, além de eu reter esse conhecimento, eu preciso exercer, eu preciso praticar. Porque a prática leva à perfeição. Então, quanto mais eu praticar, menos doído vai ser. Então, entender isso também, assim, tem sido essencial nessa jornada. E uma das coisas, assim, que pra mim, através desse processo de exposição, o Senhor, ele tem tratado muito sobre o meu chamado. Um tempo, assim, eu sempre trabalhei com cabelo, né? Tem até um vídeo aqui também nesse canal que vai falar sobre a minha jornada. Eu sempre trabalhei fazendo cabelo, desde muito novinho eu sabia que eu queria ser cabeleireira, tanto que com 14 anos de idade eu entrei no curso sempre muito decidida, fui lá e fiz, mas no decorrer da minha vida eu tinha certeza que eu não queria mais fazer aquilo ali. E gente, é uma coisa que até eu falando aqui agora com vocês, eu consigo perceber como que Deus encerra os ciclos, né? Como ele começa e como ele encerra os ciclos na nossa vida, que inclusive isso gera um tema para um outro vídeo. Já vou até anotar aqui quando eu finalizar esse vídeo de hoje. Enfim, vamos focar no conteúdo de hoje. Então, assim, o Senhor, ele começou a me expor essa vontade de expor a minha vida, de gravar conteúdo, de falar. E eu até agora, vamos dizer assim, não vou dizer até agora, mas até o final do ano passado, até 2024, eu ainda tinha muita dúvida do qual conteúdo eu seguiria, sabe? Qual nicho, qual vai ser o meu nicho? Escolher o nicho. Eu tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque eu achava que se eu escolhesse maternidade, eu só poderia falar sobre maternidade. Eu falava, Senhor, eu quero falar sobre a minha vida, eu quero falar sobre casamento, eu quero falar sobre a vida espiritual, sobre a maternidade. É tudo, eu quero ser o meu nicho. Eu quero que o nicho do meu conteúdo seja a minha vida. Então, se eu tô aprendendo, se o Senhor tá me ensinando sobre a maternidade, eu vou criar conteúdos voltados para a maternidade. Se é sobre amadurecimento, sobre deixar as pessoas irem, é sobre isso que eu vou criar. Então, eu comecei a ter esse desejo de criar conteúdos, mas eu nunca entendi sobre o que exatamente. E eu tinha uma dificuldade muito grande, na verdade tenho vencido, como? Praticando. Tenho entendido que o expor-me tem a ver também com o meu chamado. Só que antes da gente exercer o chamado para os outros, aqui, eu gravando esse conteúdo, primeiro eu preciso vencer isso no off. Então, tudo aquilo que a gente tem como um desafio na nossa vida, sabe? Os momentos difíceis da nossa jornada, eles que nos moldam para chegar aonde Deus tem para nós. Eu ainda não sei o que Deus tem para mim, mas eu já entendi que parte do meu chamado, esse processo vai ser isso. É expor as minhas dores, expor
as minhas limitações, as minhas fragilidades, as minhas alegrias também, as minhas conquistas, sempre mostrando o que Deus tem feito nesse tempo. Então, a exposição, ela até então tava muito legal, quando era, vou expor um passeio, vou expor algum meme, alguma coisa. Mas quando trata-se da nossa dor, de algo que nos feriu e nos magoou profundamente, isso já não é tão fácil. E aí, desde o dia 1º de janeiro de 2025, o Senhor tem me pedido para expor aquilo que eu tenho sentido, aquilo que está guardado há muito tempo. E, gente, tem sido assim uma jornada muito difícil. Eu confesso que não tem sido fácil, nem um pouquinho fácil. Tem sido assim muito doloroso, mas eu sei que eu irei colher os frutos como eu já tenho colhido os frutos desse processo, tá? E a exposição que eu vou falar aqui é a exposição de dores, né? De coisas que nos impedem de alcançar um novo nível. Um desses momentos que eu fui, né, ali encurralada, vamos dizer assim, com coisas, com feridas do passado, eu orei, perguntei pro Senhor o porquê que eu precisava me expor tanto. E uma das coisas que ele falou pra mim foi o seguinte: quando eu exponho, eu tiro uma máscara de mim. Então eu tiro aquela máscara de que tá tudo bem e eu estou expondo, tô mostrando como eu me sinto, como aquilo me afetou. E através dessa exposição é onde a cura vem. Então, até falando um pouco do meu testemunho, quando eu retorno, entendo que eu estava perdida, enfim, precisava de um rumo e vou diante do Senhor, eu exponho diante do Senhor tudo aquilo que eu entendi como errado, sabe? Todos os meus pecados eu expus diante do Senhor. E falei tudo. Falei que eu tava chateada, que eu tinha raiva. Falei tudo. E eu falo, gente, que quando eu tiro essa máscara no meu relacionamento com Deus e exponho tudo aquilo que passa dentro de mim, dentro da minha cabeça, dentro dos meus sentimentos, o meu relacionamento, ele passa a ter um nível mais profundo de intimidade com Deus. Porque você tira a máscara, então você já não tá mais ali fingindo ser algo que você não é. E Deus, ele sabe, porque ele sonda os nossos corações e ele nos conhece por completo. Só que é necessário esse passo, sabe? Esse passo de fé que a gente dá de expor aquilo que não tá legal para que ele possa fazer através da nossa exposição. Então, quando eu retiro essa máscara, eu revelo aquilo que está em oculto. Não está oculto para Deus. Isso você pode ter certeza absoluta. Mas o fato de você não expor isso para ele é como se o expor é o aval que você dá para ele entrar e fazer, sabe? Então é como, vamos simular que é a nossa mente, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções são vários quartos. Pensa aí numa casa, uma casa imensa, que tem vários quartos. Aí vai ter o quartinho da raiva, o quartinho do perdão, o quartinho enfim, de vários sentimentos, da inveja, da ansiedade, tá tudo ali. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quartinho. O Senhor tá vendo todo aquele panorama ali que tá dentro de você. Sua insatisfação, seus pecados, ele tem acesso a tudo isso. Mas se você não abre a porta, sabe? Quando você... É uma casa nova. Digamos que essa casa é uma casa nova que essa pessoa... ninguém nunca foi. Daí você tá recebendo alguém e você vai mostrar. Você não abre cômodo por cômodo. Ah, esse aqui é meu quarto, esse aqui é o quarto, esse aqui é o quarto de hóspede, esse aqui é o banheiro, essa aqui é a cozinha. Então é basicamente isso, gente. É numa maneira assim bem... É um exemplo, não sei se esse exemplo vai fazer muito sentido pra vocês, mas eu tô tentando deixar assim o mais claro pra facilitar o entendimento de vocês. Então você abre ali e fala assim: olha, Jesus, tá vendo aqui? Ó, eu tenho a ferida desse tempo, a ferida disso aqui. Olha, eu tenho esse sentimento aqui. Então quando a gente expõe a inveja, a ansiedade, a tristeza, um abuso,
é como se você abriu a porta para que Jesus entrasse e limpasse aquele cômodo. Só que quando você não expõe, que é quando você abre a porta para Jesus entrar e fazer morada ali naquele cômodo, você vai continuar com uma máscara de que tá tudo bem e no fundo não tá tudo bem, porque tá ali, sabe? Então a gente precisa abrir, a gente precisa limpar aquele cômodo, tirar tudo que não tá bom, limpar para que aquilo ali seja um ambiente saudável, vamos dizer assim. E todos nós temos emoções humanas, né? Seja ela inveja, alegria, tristeza, raiva, ansiedade, vergonha, e essas emoções, elas precisam ser tratadas diante do Senhor. Então, a gente precisa mostrar pra Ele que aquilo ali não tá legal. Então, se a gente não expõe isso, a gente não admite isso, que a gente se ira, que a gente tem inveja, que a gente tem raiva, o Senhor, Ele não vai fazer. E não adianta, gente. A gente pode orar, a gente pode jejuar, a gente pode participar de congresso, a gente pode fazer o que for. Mas é necessário a exposição, primeiramente diante do Senhor. E aí, talvez essa exposição tenha que ser uma exposição também para o irmão. No meu caso, eu tive que expor isso para as pessoas, sabe? Feridas, mágoas que estavam lá. E foi assim, eu posso dizer que foi maravilhoso, porque eu tirei, gente, um peso de, sei lá, 10 toneladas que eu estava carregando. E o que a pessoa vai fazer a partir dessa minha exposição, não importa. O que importa é que eu tirei aquele peso das minhas costas. E a pessoa hoje sabe que se ela fizer aquilo, ela está, de certa forma, me afetando. Então, se ela decide continuar fazendo, aí já é até uma forma, uma maneira da gente ler. Bom, talvez seja um relacionamento que não é saudável eu ter por perto. Porque muitas vezes as pessoas nos ferem, nos magoam, porque a gente não expõe o quão aquilo é ruim, sabe? E gente, até mesmo a gente para com outras pessoas. Eu tô falando porque foi algo que eu vivi. Mas eu também posso ter sido esse tipo de pessoa para outras pessoas, entende? Só que quando não há essa exposição, não tem como a pessoa saber que aquilo ali tá ruim. Então ela vai continuar fazendo. E aí hoje eu entendo que foi necessário essa exposição para que, primeiramente, né, eu me libertasse daquele fardo. E agora o que a pessoa vai fazer com aquilo ali já vai ser ela com Deus. E uma das coisas também que eu aprendi é que expor, né, isso que é tão ruim pra gente, a nossa sensibilidade, a nossa fragilidade, né, não é sensibilidade não, expor a nossa fragilidade nos ajuda a entender a nossa identidade. Por quê? Quando eu não expunha o que me magoava, o que me feria, o que me chateava, eu botava uma máscara e tá tudo bem e começava a cauterizar a minha mente de que aquilo ali tava bem, mas que no fundo não estava. O meu subconsciente começou a cauterizar aquilo ali, o meu consciente também começou a cauterizar, mas no subconsciente eu tinha uma repulsa para com aquelas pessoas ou para com alguma atitude, porque era algo que não estava resolvido dentro de mim. Então, até que chegou o tempo de eu abrir mão disso, deixar isso e, né, amadurecer e deixar com que isso fosse tratado diante do Senhor. Por isso, a exposição se fez necessária. Desde pequeno, a nossa identidade ela é distorcida através de traumas, de sentimentos ruins, de coisas que acontecem na nossa vida. E principalmente quando a gente é criança, a gente não sabe lidar com aquilo ali. Então, se a gente não tiver um pai e mamãe, e eu vou te falar, mesmo a gente tendo, tem processos na vida que não adianta. A gente não vai conseguir também privar os nossos filhos de viver, sabe? Então, até os nossos pais, por mais tivessem mais conhecimento que hoje a nossa geração tenha, muitas coisas eles não conseguiriam nos ajudar, até mesmo por isso, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente é ferido e magoado é criar uma barreira, né? A gente se isola, a gente não expõe para as pessoas
que estão envolvidas naquilo ali, o quanto aquilo ali feriu, o quanto magoou, a gente tem essa tendência mesmo de se isolar. Só que quando isso ocorre, a gente se fecha nas nossas dores, a gente se torna refém das nossas dores. E aí se você não expor, né, pra pessoa que te feriu, que te magoou, não expõe aquilo ali como você se sentiu através de uma palavra ou de... Enfim, você não vai conseguir resolver o problema e você cada vez mais vai ser mais difícil para você sair disso. E aí, esses traumas muitas vezes acontecem na nossa infância. Então, tudo bem, se lá atrás você não tinha ninguém para te ajudar, hoje você já é madura, hoje você já é uma adulta. Seria mais fácil, na verdade, se lá atrás você tivesse alguém te conduzindo nesse processo, mas não foi. Então, a gente não pode chorar pelo leite derramado. A gente precisa olhar para nossa vida hoje e entender o que eu posso fazer para mudar. Eu não posso morrer desse jeito. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Então, o que é necessário eu fazer para alcançar um novo nível, né, de maturidade? E aí, gente, a ferramenta que o inimigo mais usa contra nós é exatamente isso, nos encurralar através dos nossos sentimentos, sabe? Aquela pessoa te feriu e a primeira coisa que a nossa tendência humana faz é criar um afastamento. Porque se você cria um afastamento, você não vai resolver, você não vai trazer luz, você não vai expor aquele problema. Então, se você não expõe, você acha que você resolveu afastando aquela pessoa ali de você. Mas, na verdade, você só fechou a porta. Lembra do quartinho? Em vez de você expor, entrar, tirar o que tá ruim, você simplesmente fecha do jeito que tá. Então, se tiver comida podre, estragada, vai ficar lá até a hora que você desejar abrir e fazer algo novo através daquilo ali. Por isso que a exposição ela se faz tão necessária, porque quando você expõe, você traz de luz a um problema e aí através disso a solução ela vai vir. Eu quero finalizar o vídeo de hoje com a seguinte frase: os nossos sentimentos, se não tratados em Deus, vira uma prisão emocional. Se nós não tratarmos os nossos sentimentos diante de Deus, eles vão nos aprisionar. Então, entender isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Não só entender, mas colocar em prática. Comece com pequenos probleminhas e aí depois você vai para aqueles que são maiores, sabe? Que a gente tem um baita medo de expor. Então, comece de pouquinho em pouquinho e aí você vai treinando para quando chegar a esses maiores, você já está acostumada, habituada a essa exposição. E eu tenho certeza, no início dói demais, 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 demais. Mas depois isso se torna normal, natural. E o quanto você vai ajudar pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade em expor o que elas estão sentindo. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Comentem aqui se esse vídeo fez sentido pra vocês. Não se esqueçam, compartilhe também se você sabe que... Se você conhece algum amigo que precise desse conhecimento, comentem aqui a experiência de vocês. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.